Voltamos com o segundo bloco da nossa entrevista e vamos falar agora sobre cultura e juventude. O deputado Zezé Ribeiro é autor do projeto número 6360 de 2013, que cria o Dia Nacional do Samba de Roda e foi aprovado pela Comissão de Cultura. Agora, o projeto segue para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois, como tem caráter terminativo nas comissões, será levado diretamente ao Senado Federal. Com esta abertura, iniciamos este segundo bloco. Entrando um pouco nessa questão da PEC, Zezé, vinculação não é uma coisa muito bem vista por governo, como você mesmo nos disse um pouco antes. Como garantir que esses percentuais serão destinados à cultura, de fato vão chegar à sua destinação? Como democratizar esse recurso? Hoje a gente tem algumas leis e a gente tem algumas regras que não são cumpridas. A fiscalização é um problema sério. Como é que a gente pode fazer isso? Como se apropriar disso e tornar esse recurso mais democrático? Olha, a PEC da cultura, a PEC 150, que eu tive o prazer de elaborar com o companheiro Paulo Rocha e depois com a contribuição do Gilmar Machado, outro prefeito de Uberlândia e da Fátima do Rio Grande do Norte, né? Esse projeto fixa um pacto federativo em torno da questão da cultura, que a União destine 2% do seu orçamento para a cultura. No início do governo Lula era 0,21%, nós chegamos a quase 1% no final do governo Lula. A ideia é ter 2%, que somado a 1,5% dos estados, e o dinheiro chega aos estados a partir de que eles também aloquem recursos, e 1% do orçamento dos municípios, você estabelece um sistema de participação efetivo nesse sentido. A sociedade precisa dizer se é importante ou não assegurar recursos para a cultura. Qualquer ministro ou secretário de Estado ou de Prefeitura que seja secretário da Fazenda, ele vai ser contra a vinculação, seja qual for a vinculação. A gente tem na nossa sociedade algumas coisas que foram pactuadas socialmente. A vinculação para a educação está assegurada em todos os níveis. A vinculação para a saúde está assegurada em todos os níveis. São verbas carimbadas. Com verbas carimbadas. Alguns segmentos já tiveram, com verbas determinadas, vinculação. Por exemplo, os royalties. Tinha uma vinculação para ciência e tecnologia, para a defesa nacional, né? Então, os recursos dos royalties da geração de energia não são vinculados, o que leva a uma absorção por parte das prefeituras, não é, desses recursos que não foram reinvestidos, por exemplo, no saneamento das cidades, onde as águas eram também utilizadas para a hidrelétrica. Isso foi bom ou foi ruim? Foi ruim, porque deveria esses recursos estarem assegurados para que as prefeituras que fossem beneficiadas por esse recurso fizessem o saneamento para poder garantir o fluxo da água, fizessem a manutenção das margens do rio, garantissem a vegetação ciliar. Então, esse dinheiro vai ser aplicado para isso, para que ele continue ganhando dinheiro, porque senão vai acabar. Você bota no caixa único do dinheiro e acaba. Então, quer dizer, a vinculação não é por si só prejudicial. E é isso que aqueles que operam a administração dos recursos, a fazenda, precisa compreender. Precisa compreender que tem momentos que a sociedade acha que é importante a vinculação, outros não. E hoje nós temos um Sistema Nacional de Cultura implantado que nos permite um controle social mais efetivo sobre esses recursos. Efetivamente, para a população, o que vai ter na prática de bom com a aprovação da PEC da cultura? Olha, o que garante a existência de uma nação, não é? É a tua língua, é o teu povo e é o teu território. A língua é a cultura. Então a nação se afirma por esse requisito que é fundamental. Para você ter nação, você precisa ter território, você precisa ter povo e você precisa ter língua, palavra, cultura, nesse sentido amplo, de expressão, de identidade. Então a cultura é fundamental no desenvolvimento do país. E por isso que ela tem que ter essa importância. Você pega o seguinte, quer dizer, hoje
o inglês no mundo, como é que se coloca? Por quê? Porque você liga a televisão e está passando um filme que é a cultura inglesa se reproduzindo, a cultura americana se reproduzindo, né? É no filme, é nas lojas, é nas marcas, é em tudo isso. Porque a partir dessa coisa você cria uma relação no mundo que altera isso. Então, a valorização da cultura é não só para o nível da satisfação individual das pessoas, da relação, tudo mais, mas como atividade econômica fundamental na sociedade. E eu acredito que a gente vai, através desse processo, elevar o padrão de vida da nossa população, não me resta dúvida. Então nós temos que ter muitas bibliotecas, nós temos que ter a valorização das expressões culturais do nosso povo. Nós vivemos um momento onde os meios de comunicação e os processos tecnológicos são enormes. Se nós não utilizarmos isso de forma positiva, no sentido de consagrar, de resguardar essa cultura histórica e fazê-la entrar em convívio, em articulação com as novas tecnologias, a gente pode deixar isso passar e a gente ficar sem passado, perder essa história. Então, por isso é fundamental a gente desenvolver isso e assegurar com isso aí nosso sentido maior de nação. Não corre-se um risco, Zezé, de você estipulando percentuais dentro das receitas, da arrecadação dos municípios e do estado, de você só ter esse percentual destinado ao desenvolvimento da cultura? Isso não é um contraponto, não é um risco que se corre, eu fiz a minha parte, daqui não vou adiante, não preciso ir adiante. Ou tem expressão lá, no mínimo? Quando a gente... É no mínimo. É no mínimo. É no mínimo. Mas se a gente conquistar isso, vai ser uma mudança radical, profunda na nossa sociedade, eu não resto dúvida disso. A gente vai melhorar em muito o padrão de vida da nossa população. Eu também não tenho a menor dúvida disso. Como os programas que vêm sendo implementados têm gerado esse tipo de situação. A gente pega um programa que não tem a ver com cultura, mas que é um programa que diziam que era um programa nefasto, etc., como o Bolsa Família. Quer dizer, o que o Bolsa Família alterou nas relações da sociedade brasileira é um negócio extraordinário. Nós vivemos uma seca no Nordeste que nós vivíamos há 50 anos. Uma seca que não teve retirantes, que a gente não viu os famélicos nas sinaleiras das cidades esmolando como a gente costumava ver em secas anteriores. Por quê? Porque teve um mínimo de dignidade dessa população com aquele pouquinho que ganha de continuar no campo. As pequenas cidades que de noite fechavam as grades das suas portas, hoje tem vitrine de vidro e iluminado e fica aberta em pequenas cidades do interior. Isso não existia. Por quê? Porque o povo passou a ter uma condição de compra que utiliza isso. Em vez de você chegar nas pequenas cidades do interior, o que é que você tinha? A roupa no balaio lá e você saía procurando a roupa para comprar. Hoje você já tem a vitrine. Por quê? Porque aumentou o padrão de vida da população. Então são alterações que mudam a cultura também, a cultura no sentido amplo, não é? De realização e de afirmação e de procedimentos da sociedade. Então a gente tem que estar atento para essas manifestações que muitas vezes os índices das pesquisas não apontam, mas que a vida concreta, real, nos ensina. A gente já vive há alguns anos no Brasil, especialmente na Bahia, uma realidade onde os projetos culturais eles só conseguem existir baseando-se em editais de cultura. As câmaras setoriais pouco resolveram ao longo desse tempo. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a cultura, os projetos culturais, eles têm que depender ainda dos editais de cultura, das leis de incentivo, ou existem outras alternativas para que eles possam acontecer? Olha, nós saímos de uma cultura de balcão e de atendimento aos privilegiados e uma cultura que financiava os bem-sucedidos ou os amigos do poder, né? Então, sem política, mais um atendimento de balcão, como a gente chama, para uma política de edital, né? E com vistas à interiorização, etc. Isso precisa ter uma mediação também. Então, eu acho que tem que ter os editais, que os editais são fundamentais, que a gente tem que ter esses elementos no sentido de
interiorizar a cultura de dar oportunidades, mas você tem também uma responsabilidade de, enquanto governo, de determinar algumas prioridades para isso. Então, acho que deveria ficar um percentual que você possa aplicar diretamente por entender que aquele aspecto ali deve ser desenvolvido porque surgiu um projeto que é interessante. Então, eu acho que tem que ter uma flexibilidade dentro disso. Sempre visando, a elevação do padrão cultural e não um atendimento personificado. Então, isso é um fiozinho ali de navalha que você tem que compreender. Mas você tem que explicitar, essa coisa tem que estar muito clara de por que você tomou tal ou qual decisão.